Povo meu, eu gostaria de falar do caso Pedro. Aconteceu umas situações chatas com o Pedro nessa semana, né? Ele ficou de fora do, do jogo. Flamengo e São Paulo, o do Luiz Araújo contra o ex-clube, o gol do Yalacian está se destacando muito. E eu falei no vídeo do pós-jogo do Chelsea do PSG, é, é, como é que eu posso dizer? Eu falei que eu ia falar, falei do João Pedro, falei que tinha dois centroavantes já. Hoje em dia era um só polêmico, hoje dois polêmicos. Para a seleção brasileira, jogador muito bom, de personalidade forte. Falei do Gabigol, mas falar do Pedro, né? O Pedro não treinou muito bem e o Felipe Luiz deu uma declaração, né? Que as atitudes do Pedro foram muito lamentáveis e mediante a possíveis negociações que o Pedro possa ter lá fora, Pedro voltou de uma lesão muito séria, começou metendo gol no Brasileiro, chegou na Copa do Mundo, viu Luiz Araújo, viu o próprio Alacian, viu um pouco da Arrascaeta, Bruno Henrique se destacarem muito bem e ele não conseguiu ser o centroavante. O Plata também, tanto que o Plata é um centroavante de mais movimentação, como é o Gabigol. E aí o equatoriano está lá de titular e o Pedro não está gostando muito. Já vi flamenguista falar não gosta, vai embora. Já vi muita coisa. O Pedro não deu nenhum título, acho que ele propriamente, ao Flamengo, como Gabigol, Arrasca e Bruno Henrique deram. Mas é muito goleador. Eu acho que numa conversa, né, entre ele, Felipe Luiz, o Boto, o BAP, né, o Luiz Eduardo Batista, eu acho que eles vão conversar um pouco e resolver botar panos quentes nessa questão, até porque tem brasileiro, tem Libertadores, tem Copa do Brasil e o Pedro, como o Felipe Luiz falou, é um jogador que tem que estar focado para uma Copa do Mundo. Sendo titular ou não, ele tem que estar focado. Ele não é um João Pedro do Fluminense, que agora ajuda o Chelsea a ser campeão da Copa do Mundo de clubes, não. Ele é o Pedro, jogou muito bem no Fluminense, jogou na Fiorentina, jogou pra caramba no Flamengo e precisa ser um grande ídolo da nação, ter uma conexão com a nação rubro-negra, tá? Tô falando mesmo sendo vascaíno, mas é como se faz, chama o Flamengo. E eu chamo o Vasco de continente, então tá tranquilo. E o Pedro, além da nação rubro-negra, tem que ter um bom relacionamento, bom cuidado, trato fino com a nação brasileira. Ele precisa se aproximar. E para isso ele precisa estar jogando, mas para isso ele precisa convencer o Felipe Luiz, para depois convencer o Carlo Ancelotti. Então fica muito nessa situação. E como hoje eu esqueci de agradecer a galera, fazer um vídeo depois de agradecimento a quem acompanhou a Copa do Mundo de Clubes, vendo meus vídeos aí. É, eu tenho um público entre 25 a 35 anos, então dá para me falar nessa linguagem. Como o Pedro quer muito essa Copa do Mundo, como ele quer agradar muito o Ancelotti, ele precisa primeiro agradar o Felipe Luiz. Então, que ele possa agradar o Felipe Luiz para ser titular no Flamengo ou agradar outro treinador. Parece que o contrato se encerra agora no final de 2025, que ele encontra um clube para ajudar. Ele ainda não é unanimidade como poderia ser um Gabigol, um Bruno Henrique, um Vini Júnior, um Rodrigo. Ele pode estar lá no grupo, eu falei do João Pedro no vídeo contra o Chelsea, do Chelsea contra o PSG, o título do Chelsea, que o João Pedro pode ser um Denilson, o Pedro pode ser um Fred em 2006, para poder ajudar um Luizão em 2012, um Edilson em 2002, em 2000, em 2026, para meter um gol muito importante pela seleção brasileira, ou até mesmo ser do titular e ser do artilheiro, goleador da seleção brasileira. Precisa muito de protagonistas de bola, não só de bandeira, como Vini Júnior, não só de pouca bola, como a Rafinha, uma bola maneira, como a Rafinha, Rodrigo Vini.
Acho que o Pedro tem essa consciência e eu espero que ele se acerte com o Felipe Luiz, porque a seleção brasileira pode precisar e deve precisar, e está precisando de jogadores com a capacidade diária do Pedro. Não é o meu preferido para centroavante. Acho que o Gabigol melhorando, o Yuri Alberto sendo um goleador de habilidade, possam ser que briguem. O Gabigol muito certo, o Yuri Alberto e o Richarlison, quem sabe, mas, o Rodrigo, virando centroavante, mas o Pedro é para a área, o melhor 9 que nós temos no Brasil, ele precisa se acertar com o Felipe Luiz. Valeu, galera. Fui.